Você provavelmente já ouviu falar do Super Bowl, um dos eventos mais importantes do mundo do esporte, especialmente em termos de faturamento. Em fevereiro de 2023, o State Farm Stadium, no Arizona, foi o palco do Super Bowl, atraindo quase 65 mil pessoas. Isso pode parecer bastante, mas em comparação, as impressionantes 107 mil pessoas que perderam a vida devido à overdose de drogas em 2022 nos Estados Unidos lançam uma sombra. Esse número de vítimas seria o suficiente para lotar o segundo maior estádio do mundo, o Michigan Stadium. Do total de 107 mil mortes, cerca de 70 mil foram atribuídas ao fentanil, que atualmente é a principal ameaça à saúde que os Estados Unidos enfrenta. Essa é uma crise social e de saúde pública que parece ter saído completamente do controle. Em maio de 2023, dados do Centro de Controle e de Prevenção de Doença dos Estados Unidos revelaram que as mortes relacionadas ao fentanil mais que triplicaram em apenas 5 anos. A taxa de mortes por overdoses de medicamentos relacionados ao fentanil aumentou de 5,7% em 2016 para alarmantes 21,6% em 2021. Até o presente momento, encontramos 3 categorias principais de substâncias opiáceas: os alcaloides do ópio, tais como a morfina e a codeína, os opioides semissintéticos, como a heroína e a oxicodona, e os opioides completamente sintéticos, como a petidina e a metadona. Nesse contexto, o fentanil se enquadra na última classificação, sendo considerado um opioide completamente sintético. Curiosamente, a sua origem está ligada a um propósito inicialmente nobre e benevolente. Foi desenvolvido com a finalidade de aliviar a dor em indivíduos que foram diagnosticados com câncer ou outras doenças graves e extremamente dolorosas. Trata-se de uma substância que mimetiza os efeitos da morfina no organismo humano, porém com uma distinção crucial: sua potência é de 50 a 100 vezes maior. Como resultado, é possível criar até 50 medicamentos derivados do fentanil, o que gera uma complexa e disseminada rede de utilização dessa substância. Essa situação nos leva a questionamentos profundos. Como o fentanil saiu tão fora do controle? Quem está produzindo e distribuindo essa substância mortal? Como os padrões de uso de narcóticos estão evoluindo? Até onde essa crise pode chegar? Em uma realidade que muitos já consideram uma pandemia silenciosa? Nesse vídeo exploraremos em detalhes o fentanil nos Estados Unidos. Vamos examinar as suas raízes, suas consequências devastadoras e as medidas que estão sendo tomadas para enfrentar essa pandemia silenciosa que afeta tantas vidas. Conhecimento Mestre apresenta a crise mortal do fentanil. O fentanil entrou em cena na década de 1960, graças aos esforços do químico Paul Janssen, que trabalhava para a Janssen Pharmaceutica. Inicialmente foi desenvolvido como analgésico, mas ao longo dos anos, sua história tomou um rumo sombrio e alarmante. No decorrer das décadas, o fentanil assumiu várias formas, incluindo adesivos, pirulitos, comprimidos, sprays e soluções intravenosas. No entanto, seu uso legítimo logo foi obscurecido por uma onda crescente de abuso ilegal. Na década de 90, a Agência de Combate às Drogas, DEA, dos Estados Unidos, descobriu os primeiros casos de produção interna ilegal de fentanil em Wichita, Kansas, marcando o início de uma espiral fora de controle. Entre 2000 e 2005, as autoridades americanas desmantelaram vários laboratórios clandestinos de fentanil em todo o país, revelando a escala assustadora da produção dessa droga. Nesse mesmo período, as mortes relacionadas ao fentanil dobraram, amplificando a crise. Uma reviravolta preocupante ocorreu quando o fentanil começou a ser misturado com heroína. De acordo com as autoridades dos Estados Unidos, os maiores grupos de narcotráficos mexicanos, como a nova geração de Sinaloa e Jalisco, desempenharam um papel crucial nessa crescente epidemia. Esses grupos alegadamente obtêm precursores químicos na China para a produção de opiáceos sintéticos. Posteriormente, fabricam o fentanil em laboratórios secretos no México e o contrabandeiam para os Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos também apontam o dedo para a China por sua conivência com essa situação. Alguns analistas sugerem que Pequim pode estar disposta a tolerar essa produção de fentanil como uma ferramenta de negociação para suas relações internacionais. No entanto, a crise do fentanil não é uma simples questão de tráfico internacional de drogas. No início do século XXI, as empresas farmacêuticas começaram a promover o uso de fentanil e outros opiáceos por meio de campanhas de marketing massivas, direcionadas especialmente para os segmentos de baixa renda.
Infelizmente, houve uma falta de controle adequado, apesar do alto potencial viciante dessas substâncias. Para agravar ainda mais a situação, empresas como a Purdue Pharma foram implicadas em acusações criminais relacionadas à venda de opioides. Isso resultou em um acordo de impressionantes 8 bilhões de dólares entre a Purdue Pharma e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em outubro de 2020. Portanto, a primeira década deste século testemunhou uma formação de um coquetel explosivo, o abuso de prescrições médicas de opioides e o aumento de uso de fentanil no mercado ilegal. Como resultado, a epidemia do fentanil explodiu em escala e complexidade, transformando a guerra às drogas em uma luta desafiadora e complexa. Em 2017, os Estados Unidos testemunharam uma tragédia em crescimento. A crise dos opiáceos tornou-se tão avassaladora que começou a afetar diretamente a expectativa de vida do país. Os números revelam uma história sombria. A expectativa média de vida, que já estava em declínio, afundou ainda mais em 2021. Esse declínio constante é atribuído em grande parte ao fentanil. Dados oficiais revelam que nos Estados Unidos o número de vítimas de overdose não parou de crescer nas últimas 2 décadas. No entanto, o fentanil emergiu como um divisor de águas alarmante. Cerca de 70% de todas as mortes relacionadas a drogas são atribuídos a essa substância. Se tornou um verdadeiro tsunami, afetando especialmente a população mais jovem. Um fato angustiante a ser considerado é que o fentanil está por trás de 80% das mortes entre pessoas com idades entre 15 e 24 anos nos Estados Unidos. Essa substância é agora a principal causa de morte entre jovens mulheres americanas e está rapidamente se tornando a principal causa de morte entre os americanos com menos de 45 anos. O aspecto mais aterrador é que o consumo de fentanil está longe de atingir o seu potencial máximo. Atualmente, o fentanil não é um narcótico convencional, mas seu impacto é incomparável. Mesmo representando 70% das mortes por overdose, o fentanil é detectado em pouco mais de 13% dos testes de drogas que deram positivo. A disseminação generalizada dessa substância poderia ter consequências devastadoras. Como o fentanil se espalhou e se tornou uma epidemia nos Estados Unidos? Existem 3 fatores cruciais. Primeiro, essas pílulas são frequentemente vendidas como outras drogas, enganando os consumidores. Segundo, a dose letal do fentanil é incrivelmente baixa, apenas 2 ou 3 miligramas em comparação às outras substâncias que exigem mais de 20 miligramas para serem letais. Isso torna o fentanil mortalmente eficaz. Terceiro e igualmente preocupante, o fentanil é extremamente acessível. Comparativamente, é uma das substâncias mais baratas disponíveis no mercado de drogas ilícitas. O custo de uma dose letal de fentanil é inferior a 2 centavos de dólar, em comparação com mais de 7 dólares de outras substâncias perigosas. Esses 3 fatores combinados criaram uma tempestade perfeita que está devastando comunidades nos Estados Unidos. Muitos especialistas já chamaram isso de uma pandemia silenciosa que poderia se espalhar além das fronteiras do país. A Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos classificou o fentanil como seu principal alvo, mas a luta contra essa epidemia é complexa e desafiadora. Uma droga extremamente perigosa e de baixo custo não está confinada aos Estados Unidos. Sua disseminação é uma ameaça global que poderia varrer regiões mais pobres do mundo. Atualmente, há sinais preocupantes de que essa onda já está atingindo a América Latina, despertando sérias preocupações em várias nações. No México, o presidente Andrés Manuel López inicialmente alegou que o fentanil não era produzido no país, servindo apenas como ponto de trânsito. No entanto, ele teve que admitir a presença de laboratórios de produção no México. Esses laboratórios não estão limitados a atender apenas a demanda dos Estados Unidos. Eles têm o potencial de abastecer um mercado internacional crescente. A América Latina não é o único continente a soar o alarme. Na Europa, as autoridades estão atentas ao aumento de uso do fentanil no mercado negro. Embora a situação na Europa ainda esteja sob controle, existem notícias perturbadoras de aumentos localizados no consumo de fentanil e mortes relacionadas em países como Suécia, Finlândia e Alemanha. Embora a União Europeia represente atualmente pouco mais de 6% das mortes por overdose letal registradas nos Estados Unidos, a preocupação com a possível escalada do problema é crescente. O fentanil é notoriamente difícil de ser detectado pelas autoridades policiais, uma vez que é frequentemente traficado em pequenas quantidades e misturado com outras drogas ou vendido sob a forma de outras substâncias. Isso torna a sua identificação e apresentação um desafio significativo. Além disso, os consumidores muitas vezes podem estar inconscientes que estão ingerindo fentanil, devido à sua capacidade de imitar outras drogas.
O fentanil pode ser camuflado de maneira eficaz, permitindo que grupos criminosos lucrem com quantidades relativamente pequenas, que podem ser facilmente escondidas e transportadas. Esse cenário representa uma ameaça real e iminente para a saúde pública em todo o mundo. E você, acredita que essa droga macabra se espalhará para o resto do mundo? Deixe a sua opinião nos comentários. Um abraço e até a próxima!